Seguinte, eu acho que genuinamente esse daqui é um dos melhores celulares que você pode comprar atualmente. E isso eu digo em geral, tá? Tipo assim, 90%, mais de 90% do público vai ficar completamente satisfeito com um S24 FE. No vídeo de hoje eu vou explicar um pouco o porquê disso e principalmente você aí que tá pensando em comprar um celular, seja mais barato ou mais caro do que esse daqui principalmente, veja com bastante atenção que talvez eu vou te livrar de algumas furadas aí do consumismo da nova geração. Antes de mais nada, eu já peço perdão pelo ruído que vai ficar de fundo, porque meu ar-condicionado tá ligado, porque não tem como. Rio de Janeiro está mais próximo do sol hoje. Mas então vem comigo que hoje a gente tem muita nerdice pra falar sobre celulares, né? Eu vou falar aqui um pouco sobre como que tá esse mercado em geral de celulares. Porque como eu disse, o intuito é não ser só uma review do S24 FE, ele vale a pena? É claro que ele vale a pena, só que o lance é que eu vou te provar que esse daqui é uma das melhores opções até pra você aí que quer comprar um S25 Ultra, independente da faixa de preço, tá? Vem comigo que vocês vão entender. Antes de mais nada, eu tenho que salientar que esse daqui já tá até aberto, ó, só que ele só tá literalmente deslacrado. O celular em si nunca foi ligado. Afinal de contas, esse daqui é um presente que eu dei pra minha mãe, tá? Mas ele não foi ligado ainda, então a gente vai fazer as primeiras configurações aqui com vocês. Então, se vocês me permitem... Sinceramente, antes de mais nada, deixa eu dar um closezinho, né? Porque que celular bonito, mano. É difícil eu gostar de um celular com um modelo branco, né? Geralmente eu dou preferência ao preto ou azul, né? Uma cor mais escura. Só que essa traseira brilhante de vidro aqui, junto com o prateado metal, né? O metalizado aqui do lado, mano, simplesmente absurdo, tá? Não perde em nada, em absolutamente nada pra construção de um topo de linha convencional. Afinal de contas, só meio que dando um parecer aqui, a linha FE, né, da Samsung, ela é quase um topo de linha. Eu poderia dizer um intermediário premium do premium, né? Porque ele não é um topo do topo, no sentido de que não tem tudo do melhor, afinal de contas o intuito é ser um celular muito bom, porém com custo-benefício um pouco maior, né? Então no final das contas você vai ter um celular que perde algumas coisas da linha S24 normal pra justamente ser mais barato, só que no quesito construção vocês podem ver que ele não perde em absolutamente nada. A princípio ele tem basicamente o mesmo tamanho do S24 Plus, tá? O que é um baita ponto a se destacar, porque eu particularmente, tá, minha opinião pessoal, gosto de celulares pequenos. Então sim, eu prefiro o S24, o S25, os modelos bases, sabe? Os pequenos. Mas a maioria esmagadora do público não, as pessoas preferem telas grandes e aí tem que pagar mais caro na linha Plus. Enquanto o FE não, apesar de mais barato, ele mantém ali o tamanho do irmão mais velho. Mais velho? Mais novo? Porque teoricamente saiu... Não. Meu Deus! Vocês entenderam? O lance é tamanho de S24 Plus, só que com um preço mais barato, né, do que o S24 normal. E eu nem vou me alongar mais em aspectos físicos, porque senão eu vou longe, mano. É realmente um celular muito bonito e muito bem acabado. Eu vou deixar ele iniciando aqui, enquanto isso, vamos terminar o unboxing, né, que eu fiz pela metade, acabei queimando largada. Vem aqui também, né, o nosso clássico carregador, se eu não me engano é de 25 watts, tá? O carregador padrão da Samsung. É um carregador não turbo, mas também não é lento, é o padrão ali, é o carregador rápido. E além disso, né, também vem aqui uma mini caixotinha, que aí sim a gente vai ter o cabo de carregamento, exatamente, até caiu, e também aqui o bigolinho, né, de tirar a gavetinha de chip. Celular devidamente ligado, né, tem que fazer as configurações iniciais, que já vou fazer. Só que como a gente tava falando de construção, eu acho que o que eu posso citar aqui agora de ponto negativo, pois é, são essas bordas, mano. E o pior é que essas bordas grandes, né, sim, isso daqui já é considerado uma borda maiorzinha no mundo do topo de linha. Essa borda aqui, ela é grande não só no FE, tá? Também no S24 normal, se eu não me engano, é grande. Eu não sei porque eles aumentaram o tamanho da borda do S23 pro S24. Incomoda? Não muito, mas querendo ou não, dá uma cara de um produto mais barato, sabe? De um intermediário e não tanto de topo de linha. Dito isso, com licença, vou configurar o celular aqui e já volto com vocês. Tava fazendo a configuraçãozinha aqui, né? Inclusive, o S20 FE da minha mãe, ó, veio de guerra. O lance é, cara, a Samsung tem uma integração entre os Galaxy muito boa, né? Então você consegue passar as configurações de um pro outro com extrema facilidade. Só que se você fizer isso de forma sem fio, vai demorar bastante, principalmente dependendo da velocidade do seu Wi-Fi. Então a dica é a seguinte, quando você for fazer aqui a transferência de dados tudo, coloca a opção via cabo, e aí você usa o cabo de carregamento que vem na caixa, sabe, USB-C para USB-C, e liga os dois aparelhos aqui, que aí, tipo, por um instante vai passar todas as configurações, vai ser bem mais rápido, sabe, até as senhas e tudo mais, vai passar tudo bem mais rápido. E outra coisa, você também pode selecionar exatamente o que você quer transferir, tá? Você não precisa transferir tudo, você pode botar chamada, mensagem, aplicativo, só as fotos que você quiser. Então isso é bom porque você faz uma limpa, né? Quando você troca de celular, você já aproveita pra fazer aquela limpeza de tudo que tem que você nem lembrava que tinha na sua memória. Mas enfim, vou transferir aqui e aí a gente continua. Estamos de volta com o celular devidamente configurado e vamos passar rapidamente por algumas especificações para vocês entenderem o porquê que esse celular é um baita custo-benefício, tá? Um pequeno contexto que eu tenho que dar é que a linha FE é basicamente a linha S, né? Uma das melhores... Não, a linha S é a melhor da Samsung. Ou será que é a linha Z? Eu acho que a linha S. Acho que o S Ultra seria o carro-chefe da marca. E aí, nessa linha, eles basicamente tiveram a ideia de tornar mais acessível, né? Criando a Fan Edition. Por isso, o nome FE. Se você não sabia a sigla,
já dá um like aí embaixo pela curiosidade. E o ponto principal é que fez muito sucesso essa linha. Por quê? Primeiro de tudo, eu tenho que salientar que celulares topo de linha, eles são muito além do que você precisa, tá? Por exemplo, eu uso aqui um Galaxy Z Fold 6, né? Aquele celular que dobra da Samsung, que inclusive é um topo de linha. Não sei se você tá sabendo. E sabe o que aconteceria se eu trocasse um Z Fold 6 por um FE da vida? Nada. Eu ia continuar usando um celular perfeitamente. Eu não ia perceber praticamente nada. Tá, aqui eu dei uma forçada porque eu acabei usando o pior exemplo possível. Um Z Fold literalmente dobra no meio. Mas o ponto principal é, independente do retângulo com vidro que você chama de celular, todos eles fazem basicamente a mesma coisa e vão suprir de alguma maneira, melhor ou pior, o que você precisa. E acima dos R$2.500, que é o valor desse S24 FE, que inclusive eu vou deixar o link aí na descrição, a diferença de desempenho, né, de quão bem ele executa a função celular, quase que não muda. Então, sei lá, um S24 FE eu acho que é o melhor possível, acima disso é só luxo. Eu vou falar mais sobre isso mais pra frente. Porque o desempenho, a câmera, tudo isso, esse daqui entrega praticamente a mesma coisa. A diferença de preço não é equivalente à diferença de experiência, dá pra entender? É como se fosse, por exemplo, eu boto um iPhone 16e. O iPhone 16e é R$3.000 e um iPhone 17 da vida é uns R$6.000. É literalmente o dobro do preço. E você realmente acha que o iPhone 17 vai entregar o dobro de experiência, o dobro de câmera, o dobro de bateria? Não! E atualmente eu tenho percebido isso cada vez mais. Cara, com um celular desse daqui, um S24 FE, você vai estar bem servido num nível que, sei lá, pra você sentir uma diferença grotesca, você teria que pegar um S25 Ultra, não é o S25 normal, não. E mesmo assim seria uma diferença porque ele tem caneta. Porque tirando isso, é quase a mesma coisa. Desempenho ele entrega, bateria ele entrega, tela absurda ele entrega. A gente tá falando de um AMOLED 1080p aqui, 120 Hz. Cara, pra que você quer mais do que isso? A gente tá falando aqui de 8 GB de memória RAM, 128 de armazenamento. Tudo bem, 128 pode ser pouco pra algumas pessoas, mas tem a versão de 256 também. A gente tá falando de um Exynos que tem aqui dentro, que é o mesmo Exynos que tem no S24, que tem no S24 Plus. Então até na linha FE, né, que geralmente o FE ele é um pouco menos potente, ele geralmente tem um chipset mais fraco do que a linha principal. Só que no S24 especificamente, ele tem o mesmo processador em toda a linha, tirando o Ultra, né, porque o Ultra, se eu não me engano, tem um 8 Gen 3. O ponto é, S24, S24 FE, S24 Plus, todos têm o mesmo processador. Então o que você ganha? No final das contas. Eu poderia dizer que você ganha, sei lá, na câmera de zoom. Se eu não me engano, a câmera de zoom do S24 e do S24 Plus é um pouco melhor, mas e aí? Você vai pagar, sei lá, R$1.000 a mais por conta disso? Inclusive, eu até tirei algumas fotinhas aqui pra gente poder dar uma olhada. E olha isso daqui. Essa é a câmera principal. Essa daqui é a câmera de zoom, tá? Uma câmera de 3 vezes de zoom, que seria a que, teoricamente, você tem um downgrade, né? Comparado aos outros da linha. E essa daqui seria a câmera grande angular. Mano, todas elas estão muito bem servidas, incluindo a câmera frontal também, que tem uma ótima qualidade. Então, assim, let's be honest. O que tem de diferença? O que realmente no dia a dia você vai falar? Não consigo usar um intermediário premium. Aqui faltou o desempenho de um topo de linha. E assim, eu sei que é muito tentador quando tem um novo anúncio, tipo, quando o marketing funciona e faz você querer comprar um topo de linha, e tudo bem, é normal, tá? Se você tem a grana pra isso, não vai te fazer falta, cara, muita fé. Eu tenho aqui um Z Fold 6, eu não preciso de um Z Fold 6, mas eu gosto de tecnologia e graças a Deus eu tenho a oportunidade de ter um desses. Mas vamos ser sinceros, eu vou usar ele da mesma forma que eu uso esse daqui, da mesma forma que eu uso um A36 da vida. É claro que vai ter suas diferenças aqui e ali, só que essa diferença de desempenho, bateria, câmera, tela, elas ficam cada vez menores quanto mais caro é o celular. Um celular de 1.500 para um de 2.500, pô, é um pulo considerável. Mas de um 2.500 para 4.000, é quase nada. Agora de um 4.000 para 8, meu irmão, você tá ficando louco. Novamente, não vejo problema se você tem dinheiro pra isso. É um luxo que você quer se dar. Mano, vai na fé. Mas eu vejo muita gente se endividando pra isso. Mano, que prioridade que é essa? Pode ter certeza que acima de um S24 FE é só luxo. É literalmente só luxo. Não tem, tem pontos muito específicos que talvez, você é um fotógrafo e quer o modo RAW da câmera. Pode fazer sentido, mas se você nem sabe o que é isso que eu tô falando, modo RAW de captura de imagem, por que você quer isso, mano? Então assim, eu queria fazer esse vídeo para levantar essa discussão. Para além de uma review de um celular que é realmente um absurdo, inclusive link de compra tá aí na descrição, tá? Vale muito a pena. É um celular que vai te servir por muitos e muitos anos. Mano, a minha mãe usava aqui, ó, um S20 FE com a película toda ferrada. E funciona. Ele funciona. Então agora pulando para um S24 FE. Mano, é muito bom. Papo reto. Fica a recomendação aí. Eu acho que acho que talvez é literalmente um celular com o melhor custo-benefício atualmente, porque ele entrega muito, mas muito pelo preço dele. É topo de linha. Intermediário premium, sai daqui, é topo de linha. Mas e você, velho? Você concorda com o que eu tô falando ou eu tô brisando muito? Comenta aí embaixo qual é o seu celular e como você se sente em relação a ele. Ele entrega o suficiente que você queria? Você comprou o S24 FE? Comenta aí embaixo também se você ficou satisfeito, se você sente falta de um desempenho, de uma câmera, de algo específico. Porque o intuito
intuito é agregar aqui pra comunidade. Se eu tô falando coisa errada, pode discordar aí à vontade. Mas eu falo isso como um usuário que sempre teve vontade de ter um topo de linha e depois de um Z Fold 6, depois de um S23 Ultra, eu percebi que era mais consumismo mesmo, era mais assim, um sonho, literalmente um sonho, mas não era necessário. É esse o ponto que eu quero salientar. E se você é um usuário comum do dia a dia, que só quer um celular, mano, não caia nessa, tá ligado? Não se endivida, não, assim, não pinta algo irreal num bagulho material, entende? É muito legal, se você tem a oportunidade de comprar um celular topo de linha, pô, vai na fé, realmente. É um luxo ali que se você pudesse dar, é muito bom, mas não esqueça dessa palavra. É um luxo e nada além disso. No mais, eu acho que é basicamente isso, tá? Fica a recomendação aí de um S20, inclusive tá saindo aí agora o S25 FE, se é que ele vai barrar o S24, genuinamente eu não sei. Mas o que eu posso dizer é que eu estou extremamente satisfeito aí com o presente de Natal que eu dei pra minha mãe, porque eu sei que isso aqui na mão dela vai durar, hein? E vai durar e não é pouco. No mais, eu acho que é basicamente isso. Se você caiu aqui de paraquedas, cara, vira e mexe, a gente fala de tecnologia aqui, e o intuito é não só ficar na base das especificações, dos números, que isso tem de um monte na internet. Eu sempre tento focar na experiência de usuário e tentar dar esses insightzinhos assim pra poder te ajudar numa melhor decisão de compra. Então se você aí aprecia isso, não esquece de se inscrever aí embaixo, por favor, deixa o like, comenta, faz as paradas tudo de youtuber que vocês estão ligados. Até o próximo vídeo, velhos falou e fui!